Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos, paz e graça. Que bom iniciarmos mais uma semana podendo agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, por todo o cuidado que Ele dirige às nossas vidas. E nós temos então a alegria de aqui nos encontrarmos para bendizermos o nome do nosso Senhor, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Estamos aqui também, irmãos, para ouvirmos a voz do nosso Senhor, transmitida por meio da sua palavra. E neste momento eu convido os irmãos a abrirem o texto bíblico em Romanos capítulo 8. Faremos a leitura do verso 18 ao verso número 27. O texto bíblico diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar? Senhor, é a sua palavra diante da qual nos encontramos neste ato solene de culto. Estamos desejosos, ó Deus, de ouvir a sua voz e suplicamos que o Senhor, ó Deus, destine a sua palavra, a sua verdade às nossas vidas, aos nossos corações, que ela cumpra os seus santos propósitos na vida de cada um que o Senhor chamou para aqui estar. Abra o nosso entendimento, ó Deus, dê ouvidos ao nosso coração, para ouvir e acolher a voz do Senhor nesta noite, em nome de Cristo. É a oração que fazemos. Amém. Meus irmãos, a experiência do povo de Deus é uma experiência de sofrimento. Eduardo Welsh, um importante conselheiro dos nossos dias, diz em um de seus escritos que a história do povo de Deus é a história de um povo que está assentado na piscina das próprias lágrimas. Basta ler a história dos mártires para notarmos como muitos homens e mulheres sofreram por amor a Cristo e pela fidelidade à palavra da verdade. Basta pesquisar um pouco sobre a condição contemporânea de muitas igrejas espalhadas pelo mundo, vivendo em países fechados ao Evangelho. Irmãos e irmãs que em pleno século XXI, onde muito se fala sobre tolerância, são oprimidos, perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus. Basta olhar para a história de muitos irmãos ao seu redor, se você buscar conhecer a história deles, para notar como o sofrimento acossa suas vidas. É claro que nossa história nem se compara a de muitos ao longo da história da igreja. Nós, pelo menos até agora, não tivemos o privilégio de sofrer intensamente por amor a Cristo, como muitos sofreram e sofrem nos dias de hoje. Com isso, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos de sofrer de maneira severa para nós nos apresentarmos como crentes verdadeiros, de jeito nenhum. Até agora, nós não fomos chamados por Deus para servi-lo debaixo de intenso sofrimento. O que eu quero dizer é que o sofrimento, ele marca a vida do povo de Deus de uma maneira ou de outra. Uns sofrerão de maneira mais intensa, outros não. O que Deus dá para alguns, não dá para
outros. E Paulo já tratou do sofrimento que o pecado causa em nós. Nós lemos isso nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. O mal que habita em nós faz sofrer e bradar a nossa condição de desventurados, em função de estarmos presos ao corpo desta morte. No entanto, agora, a partir do verso número 18, o apóstolo nos apresenta a esperança de um dia o choro terminar por completo. Haverá um tempo em que não mais lamentaremos, um dia em que os gemidos acabarão. E é por isso que o tema do sermão de hoje é precisamente este: os gemidos acabarão. É sobre isso que esta passagem do capítulo 8 está aqui nos ensinando. Por mais que o seu sofrimento não seja igual ao de um mártir do século I, você sofre por causa do pecado que atinge o mundo no qual você está, a cidade onde você mora, a empresa onde você trabalha, atinge o seu casamento, atinge o comportamento dos seus filhos e por aí vai. O pecado, ele faz você sofrer, e você geme e chora por isso. E há momentos em que nós nos perguntamos: quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Paulo, nesta parte do capítulo 8, usa um termo da contabilidade para expressar o seu ensino. O termo aparece aqui no verso 18, o primeiro verso desta passagem que nós lemos. É a palavra grega axia. O vocábulo axia significa preço, valor, além de possuir outros sentidos. A ideia aqui é de comparação. É como o contador que abre sua planilha, coloca os dados em duas colunas bem simples, faz a comparação ao mesmo tempo que realiza a soma dos dados e no final observa o resultado das duas colunas. Paulo está dizendo que de um lado, na primeira coluna, estão os sofrimentos do tempo presente. E do outro lado, na segunda coluna, está a glória a ser revelada em nós. Paulo diz que está certo, ele tem plena convicção de que as duas colunas não podem ser comparadas. O cômputo final faz com que a primeira coluna não chegue nem perto da segunda coluna. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada, e Paulo dá certeza desse cálculo. Ele pode dar certeza do cálculo, não porque ele é o contador dos contadores, não porque ele era perito em álgebra, matemática pitagórica, geometria euclidiana ou qualquer outro tema avançado da matemática. Ele fala com tanta certeza por causa das promessas do próprio Senhor. Eram elas, as promessas do próprio Senhor, que garantiam a certeza e que garantem a certeza do cálculo que o apóstolo Paulo apresenta aqui, de que uma realidade não poderia ser comparada com outra realidade. A glória a ser revelada não pode ser comparada aos sofrimentos do tempo presente. Meus amados irmãos, que bom sabermos que há uma realidade que nos espera, que não pode ser comparada com o que nós estamos sofrendo hoje, enfrentando no dia a dia. Que bom sabermos que os gemidos acabarão. E quais são as lições que o Senhor tem para nós neste trecho de sua palavra? Paulo fala, meus irmãos, nesta porção do capítulo 8, sobre 3 gemidos. E eu quero que você me acompanhe, para nós verificarmos cada um deles, e o que esta porção da palavra do nosso Deus tem para o ensino do nosso coração. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre os gemidos da criação. Isso nós podemos notar do verso 19 ao verso número 22. Paulo diz que a criação está aguardando ardentemente a revelação dos filhos de Deus, versículo 19. É como se ela estivesse esticando o pescoço para identificar alguém no meio da multidão.
O versículo 18, que eu fiz menção agora há pouco, nos informou que a glória será revelada em nós. A criação, ela espera o momento em que, de fato, os filhos de Deus serão revelados. Mas qual o motivo disso, pastor? Qual o motivo dessa expectativa por parte da criação? Sendo que os crentes estão por aí, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar nós observamos crentes. Por que é que a criação está nessa expectativa de os filhos de Deus serem revelados? Parece não fazer sentido. É verdade que os crentes estão por aí, aos montões. A gente passa em algumas ruas e a gente observa igrejas, crentes aos domingos caminhando com a Bíblia debaixo do braço, indo para a sua igreja. No entanto, irmãos, identificar um crente genuíno não é tão óbvio assim. Nós vemos a igreja visível. A igreja visível é constituída por aqueles que estão assentados nos bancos e frequentando os cultos e demais programações da igreja. A igreja invisível, nós não conseguimos enxergar. A verdadeira igreja está oculta aos nossos olhos, de modo que ainda podemos nos enganar com um e com o outro. Há muitos que se dizem crentes, mas ocupam as fileiras da igreja para se aproveitarem por interesses duvidosos ou por um rompante de momento, e não porque foram transformados efetivamente por Cristo Jesus. No entanto, irmãos, chegará o dia em que isso será óbvio. Chegará o dia em que todos perceberão quem são os filhos de Deus, porque isso será revelado. Será fácil ver um filho de Deus. As falsificações e os apóstatas do mundo não mais nos confundirão, pois os filhos de Deus serão revelados. Eles serão ressuscitados, recebendo um corpo glorioso como o de Jesus. Os justos serão destacados dos injustos. Todos verão quem são os crentes de verdade, os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque eles serão revelados. Paulo diz que a criação tem essa expectativa. A expectativa do dia em que os filhos de Deus serão revelados sem qualquer dúvida. Ocasião em que será óbvio para todos quem são os filhos de Deus. E Paulo diz que a criação tem essa expectativa porque ela está sujeita à vaidade. O próprio Deus a sujeitou a essa situação. Está aí no versículo 20. Não foi a criação que chamou isso para si. Deus mesmo determinou que a criação estivesse vinculada ao estado da criatura mais elevada, que é o homem. Deste modo, caindo o homem, a criação seria afetada pelo pecado também. Foi o que aconteceu. O próprio Deus deu essa condição para a criação. Deus sujeitou toda a criação ao homem. E uma vez o homem desobedecendo a Deus, fazendo com que o pecado entrasse no mundo, toda a criação que estava sujeita a essa vinculação passaria a sofrer as consequências do pecado. Só que Deus também sujeitou a criação em esperança. Deus determinou que a condição da criação não permaneceria a mesma, versículo 21, ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Naquele grande dia, a criação compartilhará da bênção da redenção, como também da maldição da queda. Porque o pecado a afetou, de modo que ela precisará ser redimida. Haverá um novo céu e uma nova terra. Deus transformará toda a criação de modo que não haverá nela nenhum tracinho de corrupção.
Quando isso acontecer, irmãos, a criação representará um brilho que ultrapassará em muito o que vemos atualmente. Pense quantos lugares lindos nós temos no nosso país. Quantos lugares belíssimos nós temos pelo mundo afora. Agora imagine essa beleza nem chegando perto do que será depois que o pecado for retirado completamente do mundo. Que beleza não será essa, irmãos? Quando a criação for libertada do cativeiro da corrupção. Quando a criação for redimida por completo, que lindas paisagens nós não teremos diante dos nossos olhos. Aqui nós aprendemos algo muito importante, irmãos. Beleza não indica que as coisas estão bem. As paisagens mais belas da face da terra escondem um gemido profundo por causa do pecado. Enquanto os homens querem preservar a beleza do mundo a todo e qualquer custo, Deus diz que o mundo geme, aguardando o dia em que os filhos de Deus serão mostrados diante de todos e a criação será completamente transformada, redimida. Como disse o puritano do século 17, Thomas Watson, o próprio Deus realizará o funeral do mundo. O mundo como ele está, terá de morrer também. O Thomas Watson diz no seu livro Fé Cristã: o mundo é somente um corredor para a eternidade. O mundo é para nós como o deserto para Israel, não um descanso, mas uma jornada para chegar a Canaã. O mundo é um camarim para adornar nossas almas, não um lugar onde ficaremos para sempre. O apóstolo, diz Watson, nos fala sobre o funeral do mundo. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nós precisamos cuidar do mundo, é mandato cultural, é ordem do Senhor, mas sabendo que um dia, por causa do pecado, ele terá de morrer por meio da transformação que o Senhor realizará. O mundo será redimido do cativeiro da corrupção. Essa é, irmãos, a diferença entre uma visão bíblica da criação e uma visão ambientalista centrada no humanismo que corre pelo mundo. E às vezes até os crentes embarcam nessa. Slogans como proteger a mãe natureza dos seres humanos, salvar a Amazônia a qualquer preço, são slogans que chamam a atenção, mas que não constituem a verdade. O próprio Deus sujeitou todas as coisas à vaidade, à corrupção, à falência, ao mesmo tempo que prometeu redenção. Quem vai salvar o planeta não é o Greenpeace ou as ONGs espalhadas pelo mundo, nem tampouco alguma política ambiental de alguma região específica, mas é o próprio Deus quem fará isso. É Ele quem vai redimir a criação do cativeiro da corrupção. Ou os irmãos acreditam que nós podemos mesmo salvar o planeta? Nós? Me conte aí um pouquinho das suas proezas. Me fale um pouquinho aí sobre o que você já conseguiu salvar nessa vida. O que nós já conseguimos salvar? Será que nós conseguimos salvar o planeta? A criação? A boa notícia, irmãos, é que um dia os gemidos acabarão. Sim, os gemidos da criação. Ao revelar a sua glória em nós, o Senhor vai acabar com os gemidos da criação. Preste atenção, Ele vai acabar com isso, não nós. É Ele quem vai fazer, é Ele quem tem competência, é Ele quem tem poder e autoridade para redimir a criação que geme por trás de toda a beleza deslumbrante que nós vemos por causa do pecado. O texto, meus irmãos, desta maneira nos ensina sobre a esperança
que nós temos de que os gemidos acabarão. Em primeiro lugar, nós aprendemos que os gemidos da criação acabarão. Mas Paulo fala de um segundo gemido. Ele fala sobre os gemidos dos crentes. Do verso 23 ao 25. Paulo diz que não apenas a criação geme, mas nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 23, confere aí. Vejam, irmãos, a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Nós entendemos então a natureza desse lamento por aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nos versos anteriores. Mas e o nosso gemido? Qual a razão do gemido dos crentes? A primeira coisa que Paulo faz aqui nesse momento é qualificar os crentes. Ele os chama de as primícias do Espírito. O que são as primícias? Esse termo trazido do mundo da agricultura antiga significa o sucesso da colheita futura. São os primeiros frutos, indicando que o restante virá logo em seguida. As primícias funcionam como uma espécie de garantia. Vieram os primeiros frutos de maneira maravilhosa, então podemos esperar por uma boa colheita mais à frente. Da mesma maneira, irmãos, o Espírito Santo nos crentes significa a garantia de que as promessas se cumprirão. Os crentes gemem no íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Sabe aquele brado de Paulo e de todos os crentes genuínos perguntando quem os livrará do corpo desta morte? Pois é, os crentes estão gemendo por dentro, na expectativa também daquele grande dia em que a carne e o pecado não mais os maltratarão. Assim como a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, os crentes aguardam a adoção de filhos. Como assim, pastor? O que significa isso? Os crentes estão aguardando? Mas a gente não tem a doutrina da adoção? O apóstolo Paulo não está ensinando isso aqui? Como assim? Os crentes estão gemendo pela expectativa da adoção de filhos. Aquele momento mencionado pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos, será como aquela cena de quando o juiz dá a guarda definitiva para um homem e uma mulher que aguardam ansiosamente por serem os pais da criança adotada. Semelhantemente, a expectativa dos crentes diz respeito ao momento quando haverá o reconhecimento público de que Deus é o nosso Pai diante de todo o mundo. E de certa maneira nós já usufruímos isso, porque nós somos as primícias. Nós já temos uma espécie de antegozo do céu. A colheita ainda não aconteceu, mas os primeiros frutos já podem ser vistos. E eles garantem o sucesso da colheita no futuro. Esse grande dia chegará. As pessoas dizem: o quê? Vocês, filhos de Deus? A criação espera esse dia. E os crentes também. Nós gememos por dentro, irmãos, esperando esse dia. As pessoas não acreditam em nós. Mas vai chegar um dia em que isso vai acontecer. A adoção será anunciada pelo próprio Senhor. Ninguém vai poder contestar. É esse grande dia que o povo de Deus aguarda. Esse grande dia chegará. E nós já temos essa garantia dada pelo Espírito Santo. Esse desejo, esse anelo, essa expectativa que nós temos já é um sinal de que o esperado virá. Nós aguardamos também, irmãos, o dia em que o nosso corpo, ele não exercerá mais força contra a nossa mente.
nós ansiamos por aquele dia em que haverá uma combinação perfeita entre a lei de Deus em nós e os nossos membros. Aquilo que nós desejarmos, movidos pela vontade de Deus, o nosso corpo vai obedecer imediatamente. Nós estaremos completamente libertos do corpo dessa morte. Os crentes genuínos, verdadeiros, eles estão gemendo por esse dia. É a esperança que nós temos, versículo 24 nos mostra isso, e essa esperança que o apóstolo menciona aqui, não é uma afeição por alguma coisa que nós desejamos que aconteça, é antes de mais nada uma certeza absoluta. Essa esperança é de fato de algo que não se vê. O que se vê não pode causar esperança, é mera constatação. Nós esperamos o que não vemos mesmo, mas com plena convicção do que ocorrerá, de que acontecerá, melhor dizendo, em função do Espírito Santo de Deus em nós. E o povo de Deus dessa forma, esperando o que não vê, com paciência aguarda. Versículo 25. A igreja de Cristo espera. Ela é paciente, geme por dentro, no seu íntimo. Mesmo se ela não está passando por algum tipo de sofrimento físico, ela está gemendo no seu íntimo, porque deseja chegar o dia em que tudo terminará. Espera a igreja do Senhor ter um corpo como o de Jesus Cristo. O crente verdadeiro, ele sofre com isso, irmãos. Ele não quer viver para sempre neste mundo. Quando nós pensamos em prolongar a nossa vida neste mundo, nós seguimos na contramão do que um crente deve seguir. O crente, ele deseja que chegue o dia da redenção do seu corpo, o dia em que ele receberá um novo corpo para estar com Jesus. Eu sei que nós devemos cuidar de nós mesmos. Eu sei que nós devemos nos preocupar com a nossa saúde. Não há problema nenhum com isso. Só que nós devemos cuidar de nós mesmos para nos dedicarmos ao reino de Deus, não com aquele sonho materialista de permanecermos mais e mais neste mundo. Nós aguardamos a libertação deste corpo. O crente de verdade não quer a preservação perpétua desse corpo. O crente de verdade não deseja isso. Vejam só como as pessoas sem Cristo pensam, e muitas vezes nós mesmos também corremos nesse erro. As pessoas querem a todo e qualquer custo preservarem o planeta e a vida nele. Os homens querem preservar a Amazônia e o seu próprio corpo. No entanto, nem a Amazônia, nem o nosso corpo escapará do funeral, por mais que eu e você façamos campanha para isso, ou queiramos esticar o curso da nossa vida em pelo menos um côvado de extensão. Um dia, irmãos, os gemidos acabarão por completo. Mas não somos nós, é o Senhor quem fará isso. É o anseio da criação. E o que todos nós, é o que todos nós, enquanto crentes, almejamos também. Juntam-se aí então, diante daquilo que o apóstolo Paulo mencionou até agora, os gemidos da criação e os gemidos dos crentes. No entanto, nós seguimos para um último gemido, olhando para os versos 26 e 27. Um gemido que garante que os gemidos da criação e os gemidos dos crentes acabarão. Quais gemidos são esses? Os gemidos do Espírito Santo. Paulo diz que nós somos fracos, irmãos, versículo 26. Se nós estivéssemos sozinhos, nós não conseguiríamos ter a esperança que nós temos. Os gemidos internos que nós produzimos são, antes de tudo, obra do Espírito Santo que habita em nós. Se não fosse o Espírito Santo, nós seríamos abatidos pelas primeiras crises interiores, nós não conseguiríamos perseverar diante dos sofrimentos. Se não fosse o Espírito Santo, em nossa contabilidade nós faríamos o contrário. Nós diríamos que a suposta glória do futuro nem se compara com a vida aqui neste mundo.
mesmo com os sofrimentos que ela possui. Sem o Espírito Santo, o nosso cálculo produziria um resultado equivocado. Nós somos tão fracos, irmãos, que nós nem sabemos orar como convém. Os homens não conseguem fazer isso sozinhos. As orações sem a orientação do Espírito Santo são sem sentido, estão fora da vontade do Senhor. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos ensina, nos ajuda a orar como convém. Além do mais, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Que ele, o Espírito Santo, operando em nós, nos instrui a orar de uma maneira que nossa oração se apresenta diante de Deus de maneira piedosa e sincera. É Ele quem produz em nós esses gemidos. Eles são inexprimíveis porque vão além de nossa capacidade intelectual. Por conta própria nós não conseguiríamos fazer essas orações, irmãos. O Espírito Santo agindo em nós faz com que nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Senhor. Sozinhos nós não conseguiríamos produzir uma única sílaba com discernimento correto dentro dos propósitos de Deus. O Espírito Santo, ele prescreve e incita em nós o modo como nós devemos orar para nos achegarmos adequadamente diante de Deus. É a graça do Espírito Santo operando em nossas vidas. Nossas dores interiores não poderiam ser expressas adequadamente sem a ação do Espírito Santo. Ele nos ensina a orar como convém, porque há uma interação entre as pessoas da Trindade, conforme nos diz o verso número 27. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus, mas o Espírito Santo sabe. Deste modo ele nos ensina a orar e suplicar dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Somente pelo Espírito Santo nós conseguimos expressar nossas expectativas e falar com Deus adequadamente. Conhecendo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede pelos santos, conduzindo-os a orarem como convém. É assim que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. São esses gemidos que garantem para nós que os gemidos da criação e os gemidos dos crentes acabarão um dia. A obra do Espírito Santo em nós, meus irmãos, nos convence da nossa condição. A obra do Espírito Santo em nós nos faz pender para as coisas próprias de Deus. E Ele intercede por nós de modo que buscamos ao Senhor da maneira que convém buscá-lo. Se não fossem esses gemidos do Espírito Santo, o que seria de nossas vidas? Meus amados irmãos, vocês estão diante de duas colunas. Na primeira coluna estão os sofrimentos do tempo presente. Na segunda coluna está a glória a ser revelada em nós. Faça o cálculo. Nós não somos bons, no fim das contas, em matemática, nem na escola, e nem na nossa vida espiritual. Nós só conseguimos comparar os preços, fazer um balanço adequado. Inclusive a palavra que o apóstolo Paulo utiliza no verso 18, axia, é de onde vem a palavra para balança, aquele objeto antigo, com os dois pratos. Então, para a gente colocar as coisas equilibradas, nós precisamos do Espírito Santo, para fazermos o cálculo adequado, para entendermos que vale mais a pena o valor, o preço da glória ser revelada, do que os sofrimentos da época presente. Nós só conseguimos fazer uma comparação adequada, irmãos, por causa do Espírito Santo de Deus em nós. Haverá uma transformação no mundo.
Deus há de redimi-lo no fim da história por completo. A criação clama por isso, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Mas também haverá uma transformação completa de nosso corpo. Nós receberemos um novo corpo e os gemidos acabarão. Que maravilha, irmãos! Que promessa, que expectativa! Por mais que os sofrimentos sejam grandes, tenha convicção de que os gemidos acabarão. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que os nossos olhos estejam voltados para Cristo. Que vivamos essa expectativa de que um dia os gemidos acabarão. A criação geme, o povo de Deus geme, mas a certeza de que tudo isso vai acabar é por causa dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que garante a expectativa e a esperança que todos nós temos em Cristo, de que um dia os gemidos acabarão. Que Deus o ajude a perseverar, a seguir avante, olhando para a Escritura e fazendo o cálculo corretamente, entendendo que a glória a ser revelada em nós supera em muito, não pode ser comparado a qualquer coisa difícil, trágica, sofrível que venhamos a enfrentar neste mundo. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o seu povo é alentado pela esperança da sua palavra. Obrigado a Deus por ouvir mais ainda sobre a boa nova, a boa notícia, o Evangelho. Sabemos, ó Deus, que um dia os gemidos acabarão por completo, em função da obra que o Senhor fará, ó Deus, completamente no fim da história. Vivemos essa tensão, Senhor, entre o já e o ainda não. O Senhor, de alguma maneira, já nos dá os sinais, já nos abençoa, já nos dá o usufruto, ó Deus, das bênçãos do Senhor, mas ainda não de maneira completa. Nós já fomos adotados, mas ainda não de maneira absoluta, quando todos, ó Deus, ouvirão e saberão que nós fomos adotados pelo Senhor. Ó Deus, nos ajude no meio dessa tensão, em que já desfrutamos, mas ainda não de maneira completa. Abençoe-nos, ó Deus, e nos ajude a perseverar, olhando sempre lá para frente, observando, ó Deus, que não podemos comparar nada daquilo que enfrentamos agora com a glória a ser revelada em nós no fim da história. Abençoe o seu povo, ajude-nos, ó Deus, a perseverarmos, seguindo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus, o seu amado Filho e nosso Redentor, no nome de quem nós oramos. Amém.